Isso, que é autogestão. Alguém sabe o que é autogestão? Alguém faz essa reflexão no dia a dia? Isso é importante para a gente iniciar a falar de inteligência emocional. Eu faço. Eu faço, Camila. Legal. Autogestão é saber administrar, saber lidar com essas emoções, né? Então, se a gente faz essa tarefa no dia a dia, ou de manhã, ou à noite, ou ao longo do dia, né? Para ter um dia produtivo, a gente consegue ter mais assertividade nas nossas coisas. Isso é importante para a gente não viver nessa corrida desenfreada, sabe? Do estresse, por exemplo. Porque muitas vezes a gente não parando para pensar, a gente é assim, você não para pensar, você não foca sua mente no que você deseja, então qualquer caminho serve, né? E aí você não consegue gerenciar sua vida. E às vezes vai ficando lá no piloto automático. Então, autogestão é isso, você saber administrar, saber o que você está sentindo, ouvir o seu subconsciente, não só o seu racional. Então, é muito importante a gente colocar essa pergunta para a gente. Como eu estou lidando com as minhas emoções? O que eu estou sentindo? Tá? E a se avaliar a cada instante, tá? Em momentos principalmente de tensão. Próximo. Eu gosto muito dessa frase, esteja presente pelo bem do seu futuro. Por quê? Hoje, a gente, às vezes, pensa que está presente, né? A gente tem mania de pensar que é multitarefa. Que, ao mesmo tempo que eu estou aqui assistindo uma palestra, eu posso rolar os feeds, eu posso ouvir uma televisão, eu posso ouvir alguém falando comigo. E isso acaba danificando um pouco o nosso cérebro. E aí surgem as doenças da moda agora, né? As crises de ansiedade, pânico, estresse, tudo mais. Por quê? Porque a gente não foca no agora. Estar presente é estar fazendo uma tarefa de cada vez. Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para processar muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é cansativo, gasta muita energia. Então, quando você gasta muita energia, qual que é a consequência? Fadiga, que às vezes pode ser crônica, sabe? Você vive uma vida que não tem bem-estar. E aqui, falando de inteligência emocional, eu quero trazer isso para vocês. Como ter felicidade, bem-estar, sabe? Estar bem consigo mesmo. Porque estar presente é isso. Olha lá, ela está se abraçando, né? Ela está cuidando da emoção dela. Quem de vocês aí está cuidando das emoções? Eu vou explicar um pouco o que é emoção. Pode passar. Pode passar. Isso. Olha que legal. Gente, quando eu vi essa roda das emoções, eu não sei se vocês conhecem. Eu acho muito interessante. Esse foi um professor que criou essa teoria aí, né? Essa ilustração muito bonita. E a gente tem as emoções básicas. Vocês conseguem enxergar aí, ó, a alegria, a confiança, o medo, surpresa, tristeza, o nojo, a irritação e a antecipação. Vocês conseguem ver essa parte da roda das emoções? Pois é. Emoção, a gente tem que entender primeiro assim. Emoção é diferente de sentimento. Emoção é uma reação. O sentimento é a construção que essa reação faz na gente. Então, você tem a emoção do medo, por exemplo, que é uma emoção básica que a gente está vendo aí. O medo, não existe emoção boa e nem emoção ruim, tá? A gente precisa de todas elas, por isso que são básicas, tá? Porque elas servem para moldar a nossa vida e nos ajudar a tomar decisões, certo? Só que a gente tem que entender que emoção é reação. E como que eu vou usar essa emoção ao meu favor? Então, se eu tô com medo, eu tenho, por exemplo, eu tinha essa palestra para fazer. Dá um receio, dá uma ansiedade, né? Porque dá uma antecipação ali que é ansiedade. Ah, o que eu vou falar? Porque é tão amplo o assunto, como que eu posso contribuir com eles? E aí a gente fica pensando. Aí dá um medo também, porque dá um frio na barriga, porque vai ter gente nova, coisa e tal. O que eu vou fazer com isso?
eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso. Então, eu tenho que entender o que eu estou sentindo, dar nome para a emoção que você está sentindo para determinado evento da sua vida, que você quer uma solução. Porque se você não dá atenção à emoção, você não sabe como decidir. Porque nós achamos que decidimos as coisas de forma racional, quando primeiro não, primeiro vem a emoção. Entendeu? Porque é como... pensem aí, num elefante. Eu sempre gosto de lembrar desse vídeo que eu assisti uma vez, porque ele é bem sintético, assim, para ilustrar bem. Um elefante e uma criança conduzindo esse elefante. O nosso racional é a criança, que conduz o nosso emocional. E tudo que a gente faz não é a criança que conduz. A maioria das vezes é o elefante. Quando que a criança conduz? Quando a gente está presente, que é o que eu estava falando no slide anterior. Então, você trazer clareza para o que você está fazendo, analisar a emoção e trazer a clareza, aí sim você vai conduzir bem a sua vida, o seu subconsciente, o seu caminho, entende? Então, não é fácil lidar com isso. Mas aí, na roda das emoções, a gente tem que ver o seguinte, ó, por exemplo, eu falava do medo, que é uma emoção básica, né? E o medo, ele pode proteger ou paralisar uma pessoa. Quantas pessoas hoje a gente vê, por exemplo, com um pânico, que é um medo exacerbado? Paralisa, a pessoa deixou de viver, né? Porque não tem coragem de fazer nada. Então, é muito importante cuidar, porque o medo, ele é bom, no sentido de que ele é uma emoção primitiva que a gente usava para se proteger, para fugir, né? De coisas que nos ameaçavam. E até hoje, coisas que nos ameaçam, que a gente tem esse estímulo da emoção do medo para fugir, né? Então, você entende que a emoção, ela é muito importante? Vocês conseguem ter essa percepção? Ou não estão entendendo nada? Que num primeiro momento é difícil, mas a partir do momento que você vai treinando, isso fica fácil. Então, eu gosto muito de ter ilustrações para poder, porque a gente fixa muito com a memória visual, né? E assim, Camila, tem algumas participações do chat, viu? Então, assim, ó, a Fabiana colocou: o medo protege, por exemplo, na piscina, no mar, né? Exatamente. Eu não então, vi. O medo nem sempre, aí, professor Alex, sim, porém o medo às vezes nos apavora demais. Exatamente. Por isso que a gente tem que modular as emoções dentro de nós, né? Porque a partir do momento que você tem essa percepção, você consegue tomar uma decisão para a situação que você está vivendo. E eu falo do medo porque a gente vê muito isso hoje, né? O medo descontrolado das pessoas, porque vira quase que uma síndrome, né? Que é a síndrome do pânico. A gente vê muito hoje em dia. E aí, pode passar para o próximo. Olha, isso aqui é muito legal. Dar nome aos seus sentimentos é uma forma de ativação reticular. Falei que sentimento é a construção e a emoção é a reação. Então, o que você constrói a partir de uma emoção que você teve? O SARS, ou em inglês é outra sigla, é ao contrário, RAS, ele é o sistema de ativação reticular. O que é isso? É uma parte do cérebro que filtra todas as informações que nós recebemos, porque, como eu disse antes, não há possibilidade de guardar tudo. Porque se fosse assim, a gente ficaria doido, né? Porque olha o tanto de informação que a gente se submete hoje em dia. No passado não era assim. A gente não tinha essa enxurrada. Então as pessoas tinham uma vida mais tranquila, né? Elas se orientavam, as informações demoravam muito para chegar. Então elas se orientavam às vezes com os fatores naturais, enfim, tinham mais qualidade de vida. E hoje a gente tem que saber filtrar essas informações. E o sistema de ativação reticular faz isso. E como eu faço isso hoje? Não é difícil, mas tem que entender que
o sistema funciona assim. Eu vou colocar o que na minha cabeça? Para falar numa linguagem simples para as crianças entenderem. Chega para mim informações, eu vou lá para uma pesquisa no Google, quero entender sobre alimentação, por exemplo. O Google, gente, entendeu muito bem desse sistema aí do nosso cérebro, viu? Tanto é que se a gente fica lá, vicia. Vicia, porque vai chegando, tudo que você pesquisou vai chegando depois. A gente não costuma dizer, parece que ele me escutou. Ele entendeu desse sistema nosso cerebral, que é o pulo do gato aqui, ó. Que eu pus até um gatinho para vocês. Que é aquele insight. Como que eu vejo isso? O que eu coloco na minha cabeça? Eu tenho que selecionar as informações. Porque é impossível querer saber de tudo. E a escola, nesse sentido, olha quanta coisa o ser humano tem que aprender, gente. Pelo amor de Deus, é matemática, é geografia, é história, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente trabalha muito com o coeficiente intelectual da inteligência. E a emoção, agora, graças a Deus, foi introduzida no currículo com as competências socioemocionais. Eu acho isso muito bacana. Por quê? Porque nós somos seres sociais. E ninguém é um ser humano frio, né? E se aula de projeto de vida, às vezes as crianças não acham interessante, não vê sentido naquilo. Eu falo, meu Deus, se eu tivesse tido uma aula de projeto de vida lá atrás, tantos caminhos, atalhos eu teria tido, porque eu pensei no que eu ia pôr na minha cabeça. Porque o projeto de vida é você direcionar um caminho, né? Eu acho muito legal que os professores fazem lá a escada dos sonhos, por exemplo. Ou tem gente que faz o mural dos sonhos, ou tem gente que faz o checklist dos sonhos. Porque quando você coloca lá o seu sonho e você sente insegurança em realizar, eu vou dar um exemplo muito claro para mim, que eu fiz. Eu sempre tinha crença limitante de que todo mundo anda de moto, vai sofrer acidente, porque foi incutido isso na minha mente. Toda a vida minha mãe falou, todo mundo que anda de moto fala que caiu, e não sei o que, que era o fim do mundo andar de moto. Eu nunca me vi andando de moto na minha vida, gente. De repente, eu aprendi a fazer um mural. E eu fiz o mural e coloquei a moto lá. O que eu fiz? Eu ativei o sistema reticular. Porque eu dei foco para aquilo, eu direcionei, trabalhei a emoção do medo e da ansiedade, porque não foi fácil você tirar a carta de moto com 40 anos, é diferente de você tirar com 20, né? Porque as crenças eram maiores ainda. Então, eu fui desconstruindo aquilo que eu sentia para poder realizar isso. Coloquei como se fosse um sonho mesmo. Porque se eu não sonho, eu não tenho intensidade. Se eu não tenho intensidade, eu não realizo, entende? E o fazer, ele é extremamente emocional. Gente, grave isso, porque isso eu guardei para minha vida toda. O fazer é emocional. O agir. Então, se eu coloco essa carga de sonho, por isso, projeto de vida, é lindo essa aula. É uma aula que tem que ser muito bem trabalhada com essas crianças, porque se elas construírem esses sonhos, elas vão longe. Já pensou? Nossos alunos voltando, falando, tem gente que está voltando lá, falando para a gente, nossa, estou fazendo isso porque você me ajudou a pensar nisso, me motivar. Por quê? Você conseguiu ajudar o aluno a entender o sistema de ativação reticular, que é o sistema que filtra as informações. Então, assim, o que eu quero da minha vida? Né? O que eu posso contribuir? Quais são as minhas paixões? Quais são as minhas forças? Eu tenho que direcionar meu foco para isso. Porque, como eu disse, não tem como a gente entender de tudo. Nem de inteligência emocional eu entendo tudo, porque o ser humano é muito complexo. Então, mas o que é interessante é que a cada dia eu estou no caminho da melhora, né? Que a gente fala muito hoje de alta performance. Eu quero ser um pouco melhor do que ontem. E as emoções ajudam muito isso. Então, a gente tem que saber essa modulação, saber ajustar e saber filtrar.
que é o sistema de ativação reticular, que quando eu vi, gente, eu achei incrível, porque a gente não entende. Mas, por exemplo, uma situação que eu vejo muito comum que as pessoas fazem, elas vão trocar de carro. O que acontece quando a pessoa troca de carro? Ela compra um carro novo. A Eliane comprou um Creta, me mostrou o Creta dela. Eu só vi a Creta na minha frente. Porque a gente ativa o sistema, porque você olha a coisa, fala, nossa, que legal, que bonito, parabéns, olha, você merece e tal. Você está ativando. E olha que legal, gente, eu pus essa camisa não por acaso. Você está com a sua, Eliane? O que mais ativa esse sistema é a gratidão, vocês sabiam? Porque quando a gente põe gratidão como foco, você agradece uma coisa que você construiu ou que você fez, enfim. Que emoção que você tem, gente? A emoção, essa vibração da gratidão, a emoção da alegria, da felicidade, do amor, não é o que todo mundo quer ser? Então, você voltar o seu sistema de ativação, isso mesmo, Lu, gratidão é alma do coração, é a memória, né? É isso aí. Você põe foco numa coisa que é muito positiva para você. E já aconteceu isso com todo mundo, já? Eu creio que sim, porque comigo já. E aí você começa a ver as coisas e atrair para você essas coisas positivas. Pode falar. Não, só para a gente compartilhar, assim, tem bastante informação, você na sua mediadora no chat, tá? Do que o pessoal está colocando da sua fala, que está aí gostando. E também, só para comentar, essa semana eu peguei o meu caderninho da gratidão, né? E comecei a olhar, eu fiquei 6 meses sem colocar nada no meu caderninho da gratidão. Aí eu percebi, eu falei, gente, que quanto tempo, eu tenho tanta coisa para agradecer, eu fiquei 6 meses sem escrever nada, deu uma lacuna de 2021. 2021 eu escrevi o caderninho todo, e esse 2022 eu fiquei 6 meses. Mas quando eu olhei lá no início do caderninho da gratidão, que eu observei, tudo havia sido concluído. Tudo aquilo que eu trouxe à existência, sem nem ter acontecido, mas eu já coloquei lá como propósito de gratidão, já havia sido realizado. Então, aí, isso ilustra aí o que você está falando sobre essa ativação reticular daquilo que está na nossa mente. Exatamente. Ela projeta aquilo que é bom, e você, mesmo que não intencionalmente, vai contribuindo para que aquilo se torne uma realidade. Tá bom? Isso. E aí se torna automático, aonde eu queria chegar, se torna automático. Depois você nem precisa do caderno. Eu já não uso meu caderno. Eu já consigo listar no dia a dia tudo que eu sou grata, né? E aí a vida flui. A vida flui. A gente fala assim, você vive rindo. Lógico, porque eu tô vendo graça nas coisas. Gratidão é graça. Tem até um versículo em Tessalonicenses que eu gosto muito que fala, em tudo dai graças. Ai, que lindo, Ivete. Também tá o meu ali, ó. Em tudo dai graças. Por quê? Porque, gente, é a forma mais linda de ver a vida, né? Porque se eu for esperar o momento certo para ser grata, né? Porque a gente que faz o momento. Então, assim, dar nome aos sentimentos. Ative de forma... Deus é maravilhoso, né? Ele deixou esse caminho. A gente pode escolher como ativar o nosso sistema. Olha que legal. Então, como vocês estão ativando o sistema de vocês? O que vocês estão colocando? A Bianca, uma aluninha levantou a mão, Camila. Uma aluninha levantou a mão. Bianca, pode falar, Camila? Pode. A gente tem tempo. Bianca, pode falar. Seu microfone, eu acho que está fechado, Bianca. Ela disse que clicou sem querer. Precisamos, né? Projeto lindo aí da gratidão. Deixa eu colocar para você mais experiências aqui interessantes que o pessoal está colocando aqui, tá? A professora Ivete colocou aqui, ó, série Dilema de Redes, comenta sobre essa forma que as redes envolvem e prendem nossa atenção. O professor Alex colocou, Ivete, série maravilhosa, viu? Momento de reflexão. A professora Fabiana, já ouvi falar muito bem
boa para refletirmos sobre nossa realidade. E o Marcos colocou aqui que ele precisa conhecer, então, essa ativação reticular para realizar um sonho dele, que é andar de moto. Aprender, nunca aprendi a andar de moto. Só se eu conseguir, todo mundo consegue. Ai, gente, esse é um exemplo que eu dou porque é muito prático, né? Assim, porque às vezes você quer coisas grandiosas e você pode, é só você ativar. Marcos, se você anda de bicicleta, já está 50% do sonho realizado, tá? Quando eu era jovem, adolescente, né? Até um amigo meu, ele comentava muito isso comigo, a gente caía na risada, né? Tem aquele episódio do Chaves que o professor Girafales tenta ensinar o Kiko a tocar viola. Não sei se alguém lembra disso, né? E ele falava, cara, é igual, meu, você não aprende, não tem jeito, ó, você tem que pôr o pé aqui você tem que pôr para baixo, não sei o quê, na hora de engatar a marcha tem que apertar isso aqui. Vai desistir, não, o negócio é 4 rodas mesmo, tá sentadinho, né? Mas hoje em dia eu acho que é questão de economia, né? Eu acho que tá na hora, Camila, de eu tomar o teu rumo. Eu tenho muitos outros exemplos de que eu fiz isso e dá certo, gente, dá muito certo. E esse é meu trabalho, tá? Se vocês quiserem depois, um processo dura em média 12 sessões. Não é uma coisa tão simples assim. Um processo de autoconhecimento, você vai se descobrindo. Então, eu estou nessa jornada aí e ainda não sei tudo de mim, não. E eu, até o fim da vida, eu vou me descobrindo aí. Isso que é o interessante, né? Que a gente muda, a vida é dinâmica. E isso é bem legal de ser ser humano. Vamos passar para o próximo slide. Aí nós temos, é muito interessante entender quais são os nossos inimigos. A gente tem inimigos que são internos e inimigos que são externos, certo? Então, para que você consiga gerir as emoções e impulsos, é preciso conhecer os seus inimigos. Então, vamos lá. Aí a gente tem as pessoas. Elas são o inimigo interno, porque a gente dá muita voz às pessoas, né? Que convivem em nosso meio, que são, assim, pessoas que são íntimas, por exemplo. As pessoas íntimas, elas têm um poder sobre nós. E tem esse poder porque nós demos a intimidade. Então, a gente tem que escolher muito bem para quem que a gente vai dar intimidade. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que não dá para você fugir, né? Por exemplo, pai e mãe, irmão. Mas tem pessoas que a gente pode escolher, né? Tem pessoas que são tóxicas e você pode escolher não ouvir a voz. Não é não contribuir com a pessoa, não é isso, é não ouvir aquela toxicidade, porque eu estou falando para vocês que a gente pode filtrar. E se a gente pode filtrar, a gente pode escolher não ouvir certas coisas, né? Porque se a gente ouve, se torna um inimigo interno que vira uma crença. E a gente já entende que as crenças, elas vão ficar lá na onde? No subconsciente. Porque quando o cérebro filtra as coisas, ele passa do racional para ficar no automático, para facilitar a nossa vida. É assim que funciona. Então, o que eu vou escolher colocar, né? Quem eu vou escolher ouvir, isso é muito importante. Então, eu coloquei para mim, por exemplo, que eu vou escolher pessoas especialistas, por exemplo, eu quero saber de nutrição. Eu vou lá e ponho um vídeo de um médico. Eu não vou ficar ouvindo qualquer pessoa. Entende? Porque eu tenho que entender de uma pessoa que sabe sobre aquilo, para filtrar bem. Porque senão eu caio nessa questão aí do inimigo que vai me sabotar. E às vezes eu tenho que tomar uma atitude, uma decisão, e o inimigo não deixa, porque ele é interno e eu nem sei que ele está lá. O pior é isso, às vezes a gente nem sabe que está lá, porque a gente não tem esse diálogo com a gente, né? Que é a autogestão, que é administrar nossas emoções, que é saber que crenças eu tenho, e o que me puxa para baixo, o que me paralisa, às vezes eu não sei. E isso é uma descoberta. Ô, Camila, gente... você falou aí agora, eu me lembrei, né? Lá no curso de neurociência, a gente está aprendendo sobre isso, que a memória errada ela é muito difícil de ser apagada. Então, por exemplo, você deu um exemplo aí. Se eu vou para a internet, o aluno
busca uma pesquisa ou busca um dado de uma informação não fidedigna ou Sim. de algo errado, ou se de repente o pai o tempo todo constrói desde pequeno uma memória nessa criança de, ó, você não sabe fazer nada, tudo que você faz dá errado. Então, assim, essa é a memória errada, né? Então, essa memória errada, ela é internalizada dentro da gente. E, para ser desativada, eu preciso construir um novo circuito. O que precisa, às vezes, de um profissional como você, ou até de um psicólogo, mas ou se a gente estiver no caminho amadurecendo, a gente pode também tentar. Mas eu acho que completa, é isso, né? Isso. Tentar ouvir, prestar muita atenção no que você deixa entrar. Porque a partir do momento que você deixa entrar, às vezes você não vai ver que está lá. Porque se não tem esse processo de se conhecer, de fazer autogestão, a gente vai acreditando que aquilo é verdade. Por isso que tem gente que acredita em fake news, por exemplo. Pega aquilo como se fosse uma verdade, não vai nem ir lá nos boatos pesquisar se aquilo é fato ou verdade. Se é verdade ou fato, sei lá. Mas isso é muito interessante, porque é igual aquela história lá do telefone sem fio, né? Às vezes a conversa chega para você, não foi nem o que aconteceu lá no começo, né? Porque a gente fica ouvindo as coisas, a gente sem avaliar, sem prestar atenção. Então, esses são inimigos internos. Aí, os externos, impacto da nossa mente em nossa performance. Como que eu faço a minha mente trabalhar a meu favor? Né? Isso é um inimigo externo. Porque a partir do momento que eu sei escolher o que eu vou colocar, vai ser bom, vai ser amigo, né? Mas se eu não escolho, né? Se eu fico lá perdendo meu tempo nas redes sociais, vendo conversa fiada, falando coisa que não devo, perdendo meu tempo praticamente. Aí o que eu faço com isso? Vai virar um inimigo externo. Quer dizer, tem coisas que chamam a nossa atenção. Por exemplo, a negatividade. Uma pessoa que só fala coisa ruim, que você tem que conviver com ela. Vamos supor, no ambiente de trabalho. A pessoa nem vê que ela está falando coisa ruim. Ela acaba sendo para você tanto um inimigo interno, né? E externo, porque você deixou entrar na sua cabeça. Você não blindou a mente contra aquilo. Entende? E aquilo vai ficando enraizado. E é o que a Iracema falou, é difícil desconstruir. Porque o que é tóxico, gente, ele causa trauma. O que causa trauma é o sentimento que fica ali, sabe? Que tem que ser curado. E aí, se não é curado, ele fica ali, ó, doendo, né? O que causa dor é mais difícil de ser tratado. Infelizmente, é o que a gente vê muito hoje. Tem muitas crianças pedindo socorro. Na escola a gente vê isso. E isso, o povo está surtando, Fabrícia. E a gente vê isso toda hora, né? Pais que não sabem o que fazer com os filhos, filhos que não sabem o que fazer com os pais. Enfim, se a gente não trabalhar essa linha da inteligência emocional, vai ficar difícil, viu, gente, daqui para frente. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Olha lá, ó, tentar ser mais neutro possível. Então, é como se você fosse um observador. Está acontecendo uma situação, a gente tem que tentar olhar de fora, gente. É como se fosse num tribunal. O juiz, ele é imparcial, ele não pode se envolver com as partes. Então, tem um advogado e o promotor e o juiz. O juiz olha de fora a situação, faz todo o aparato, pega toda aquela situação para fazer a sentença. Nós temos que olhar as pessoas dessa forma. Acontece uma coisa conflituosa em sala de aula, ou lá no pátio, sabe, como a gente vê no dia a dia, o que eu tenho que fazer? Olhar de fora, sair de cena, tentar olhar sobre o prisma de um juiz imparcial, entende? Isso é ser neutro, ter neutralidade. Pode passar. Pode passar o slide. Empatia todo dia. Não tem como falar de ser imparcial e também não tem empatia, né? E a empatia, ela é treinada também. Ninguém... É um sentimento que
fala assim, tem que me colocar no lugar do outro. Não é só isso. É como eu estava falando, tentar ser o mais neutro possível e não fazer esses juízos que nós fazemos de valor, né? Tem que ser um juízo real, porque assim, julgamentos, olha lá, julgamos mais facilmente quem é diferente do que quem é semelhante. Isso é uma verdade, gente. Por isso que eu coloquei aí. Quem é semelhante, com quem a gente se identifica, é mais difícil de julgar. Mas isso daí é um treinamento. A gente tem que tentar não julgar as pessoas. Então, quando eu falo de julgamento, eu lembro sempre, sem falar de religião, tá, gente? Mas eu sempre lembro de Jesus Cristo mesmo, porque ele foi expert em não julgar, só em perdoar. Então, quando eu falo de empatia, eu tenho a referência de Jesus Cristo. Por quê? Porque a todo momento ele se colocou no lugar do pecador. Então, se eu estou numa situação conflituosa, as pessoas, elas são assim, elas vão errando, vão acertando, vão caindo, vão levantando, e eu que estou de fora, como que eu me envolvo naquela situação? Se eu sou solicitado ou não, como que eu posso ajudar? Eu não posso julgar. Fulano fez isso, fez aquilo. Não, eu tenho que ter neutralidade, eu tenho que ter empatia. Ou seja, é como se eu pegasse e não é me colocar no lugar do outro, é como se eu fosse o outro para tentar analisar ele, por que ele agiu daquela forma? Será que eu tinha feito a mesma coisa? Como que eu posso ajudar ele? Então, não é fácil, é um treinamento, tem que ser exercitado. Então, quando, por exemplo, uma criança aparece para mim com algum problema lá, tia, aconteceu isso. Aí o outro, aconteceu isso. Gente do céu, primeiro a cabeça pira, né? Aí depois eu penso, não, eu tenho que ser observador, eu tenho que olhar de fora. Bom, ele fez isso, ele tem uma carga de história. A criança tem uma carga, nós também, né? As vivências. Então, dependendo do que eu vivo, eu ajo de uma ou outra forma. Aí volta lá a falar das emoções, né? Por que eu fiquei com raiva ao esmurrar uma porta? Eu vi um moleque que uma vez esmurrou a porta, eu nunca esqueci. Lá, ele conversando, ele ficou com raiva e a porta afundou, a porta do vestiário. Gente, é uma carga, uma história. Aí eu falei, vou me colocar no lugar dele. Como? Eu sou ele agora. Por que ele fez isso? Ele estava extravasando uma agressividade ali. Ele nem entende o que ele está fazendo. Porque eu disse que emoção é reação, né? Então, alguém falou alguma coisa para ele, aí para não socar o colega, ele socou a porta. Isso é muito doido. Aí no dia a dia a gente vê essas coisas. E se nós adultos não sabemos, às vezes a gente se vê se pegando lá com o colega, imagine uma criança, né? Então é muito difícil lidar com o ser humano. E, na verdade, isso daqui, é uma abertura de visão muito grande para a gente lidar com as pessoas e ter nossos relacionamentos mais duradouros, com mais sentido, com mais qualidade, sabe? Porque não é fácil. Como eu disse, é um treinamento. Então, vocês entendem que a gente tem que diferenciar como que é o juízo de valor e o juízo real, né? Pode passar para o próximo. Olha lá, empatia. Quando a gente está vivendo uma situação, a gente não pode trazer uma situação pior do que aquela que está vivenciando. Você vai ouvir a pessoa, tentar ajudar, mediação faz muito isso, né, Eliane? Você não pode, você tem que olhar de fora, certo? Falei. A pessoa está falando porque ela está sentindo, só que o seu sentimento como terceiro ali, para ver a situação, é diferente. Você não pode se envolver. E no caso das duas pessoas, A e B, estão conflitando. Por exemplo, quando eu tenho alguma situação que eu estou em conflito com alguém, eu tenho que tentar, não é me calar, mas é muito difícil isso, porque na hora da raiva a gente fala coisas que não quer, né? A gente acaba falando sem pensar, porque é reação. É a emoção é raiva, então a reação não vai ser boa às vezes, né?
Tem vezes que vai ser, porque tem gente que tem raiva de ouvir alguma coisa, vai lá e faz melhor, usa aquilo a seu favor. Mas se eu estou numa situação de conflitos, vamos pensar, alguém falou alguma coisa e eu fiquei com raiva, porque aquilo não era verdade na minha percepção, porque o meu sentido é diferente, porque a comunicação, gente, ela tem muito a ver, assim, ó, eu quero passar alguma coisa para vocês, mas não é sobre o que eu falo, é sobre o que vocês sentem com o que eu falo. Entende? Isso não é muito fácil de entender. Então, eu estou falando, mas vocês estão sentindo coisas diferentes aí. Então, que sentido vocês estão dando para o que eu estou falando? Depende da sua história, depende da sua emoção agora. Entende? Então, quando acontece um conflito, o que eu faço hoje? É um treinamento. Eu tento analisar o fator, assim, a pessoa está me falando isso por quê? Será que ela não está no dia bom? Eu fico ali pensando, será que isso é verdade? Ou será que... Eu tento analisar o comportamento dela. Como que ela chegou aqui hoje? Porque você entendendo como que a pessoa está vivenciando o dia, se você convive com ela, você consegue, às vezes, driblar o conflito. Não pegar aquilo para você. E a pessoa vai falar com você e, às vezes, você deixa passar, entende? Você não vai ficar ali discutindo, cansando sua energia. Porque energia, gente, energia é uma coisa que é fato, assim, ela acaba, né? Chega ali por volta das 4 da tarde, tá todo mundo esgotado. Não é uma coisa que eu tenho lá o dia inteiro. Até a bateria acaba, nossa, também. Então, assim, eu chego lá bem, acontece um negócio, um conflito mina muito a energia da gente. Então, você não pode dar muita ênfase para ele. E trazer uma situação pior do que aquela que você está vivenciando e olhar para as pessoas e falar, gente, essa pessoa aí está gastando energia com isso, ela só fala nisso que aconteceu. Isso daí, o seu cérebro está trabalhando contra você. Então, a gente, às vezes, deixa isso acontecer e não pode. Né? Não pode, porque o conflito, realmente, ele por ser um pouco mais, ele traumatiza a gente ali na hora, a gente fica ali processando a informação. E isso é gastar energia. E se a gente quer ter bem-estar, a gente tem que escolher com que gastar energia. E aí, analisa a emoção na hora. Porque às vezes você não vai pensar, não tenho tempo de pensar o que eu estou sentindo. Tem que ter tempo, sim. Tem que arrumar tempo. Pode ser lá na correria de troca de aula, se vira nos 30. Tem que achar o tempo, gente. Por quê? Porque isso é qualidade de vida. A gente não teve lá o Sarau da Felicidade? Nossa, felicidade é química. A Ivete que sabe disso aí, ó. É química, são um quarteto de hormônios, é química. Como que eu posso ter um dia bom? Eu tenho que trabalhar a minha química, da energia, dos hormônios. É tudo envolvido, assim, ó. É maravilhoso saber disso. É maravilhoso saber que o ser humano tem solução. Olha lá, é verdade, os conflitos sugam nossa energia, mas não pode deixar, viu, Fabrícia? Não pode. Depois eu vou passar uma ferramenta para você treinar e não deixar ninguém sugar sua energia mais. Não intensifique o problema do outro, isso é muito legal também. Consolar, fazendo com que a pessoa se sinta mais vítima, não é empatia, tá? Às vezes você quer ajudar a pessoa, vai lá consolar ela. Você é especialista naquilo que ela tá falando? Você tem habilidade para ligar com aquilo que ela tá falando? Se você tem, beleza, você vai ajudar. Se não, abre caminho, fala, ó, vai lá no fulano, indica que ele sabe te ajudar. Porque você não pode gastar energia com uma coisa que você não consegue solucionar, gente. A gente faz muito disso, né? Fica lá ouvindo. E aí, as coisas importantes que eu tenho que fazer não dá tempo. Aí, o que vem? Vem estresse, vem ansiedade, vem tudo que é coisa, né? Não é assim? Escute mesmo sendo um assunto recorrente. Quando interrompemos ou não permitimos que a pessoa se expresse, estamos distanciando da empatia. Então, assim, você vai ouvir. Mas se você não tem habilidade para aquilo, você não pode pegar para você. A gente tem feito muito isso, né, Eliane? Tem muitos problemas que surgem para nós, a gente não tem habilidade. Vai ser o psiquiatra, o psicólogo, o médico, o dentista. Não é, gente. Sabe?
Não tem como. Um exemplo muito prático. Criança chega para mim lá com dor de cabeça. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Então, eu acredito que é verdade, porque se for mentira, menos mal, mas se for verdade, né? Vai investigar lá o que é, o que eu faço, tira da frente. Eu não posso ficar insistindo naquilo. Quem tem habilidade para saber da onde vem a dor de cabeça lá, é o médico que a mãe e o pai vai levar. Então, você não pode ficar se consumindo com coisas que não é da sua alçada. Tá bom? Tá acabando meu tempo. Qual o próximo? Eu gosto muito desse psicólogo aí, o Marshall. Por quê? Eu falo que ele já é íntimo, eu falo Marshall. ele fala da comunicação não violenta, para quem já leu aquele livro, ele que trouxe essa teoria aí, muita gente da educação já conhece, né? Eu gosto dessa frase dele: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, toda pessoa que vem para mim com conflito, com algum problema, com uma agressão que a gente vê muito hoje, que as crianças têm muito disso, né? Ele me bateu, então eu dei um tapa de volta. Ele pegou minha caneta, eu peguei a caneta dele. Então, o que acontece? Não é assim que se resolve as coisas. Aquela pessoa tem uma necessidade por trás daquele comportamento. Então, se a gente conseguir olhar o comportamento, porque tem gente que tem comportamentos habituais, sempre tem aquele comportamento recorrente, né? Por exemplo, agressão. O que essa pessoa está pedindo? O que ela está pedindo? Socorro, né? Que você está agredindo é porque está pedindo socorro. Que necessidades, né? Será que é atenção? Será que é reconhecimento? Não sei, tem que investigar. E, às vezes, a gente entende a agressão como algo ruim, né? Mas é a forma que a pessoa tem de se expressar ali, porque ela não sabe lidar com aquilo. Então, a empatia é isso também. Eu tentar entender por que a pessoa está daquele jeito, entende? Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte: o comportamento mostra uma necessidade, certo? Isso é muito legal, porque, por exemplo, se eu penso assim, uma pessoa que fala assim: você tem uma visão muito pessimista das coisas. Isso é um comportamento, né? Você tem uma visão muito pessimista das coisas. O que a pessoa necessita? Ela está falando que ela quer um ambiente mais harmônico, por exemplo, um ambiente que tem paz, né? Se eu trabalho com uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas, e eu falo para ela assim: você é muito pessimista, eu estou falando que eu quero paz, eu estou falando que e às vezes as pessoas não sabem ler o comportamento do outro. Né? Lá na casa, por exemplo, o filho fala assim: aqui em casa é sempre assim, tudo é culpa minha, né? O filho mais velho sempre fala isso. Tudo é culpa minha. Você só fala que tudo que eu faço, o problema é eu, a culpa é minha. O que a pessoa está pedindo? Qual a necessidade dela? Ela está pedindo o quê, gente? Ela está pedindo um reconhecimento, sabe? Que olhe para ela, tá falando assim: olha, presta atenção em mim, você só tá olhando para o negativo que eu faço, você não vê as coisas boas que eu faço. Então, assim, no dia a dia, tem várias situações, sabe? Tem outra assim, você fica, deixa eu pensar, é muito comum, você não sai do WhatsApp, né? Criança fala para a mãe ou para o pai: você não sai do celular, você não sai do WhatsApp. O pai ainda fala assim: eu estou trabalhando, eu tenho que cumprir prazo, eu tenho que isso, que aquilo. Mas a criança está pedindo o quê? Atenção, está pedindo cuidado, às vezes está pedindo coisas simples, um abraço, sabe? E o pai e a mãe não sabem ler a necessidade da criança. Então, são coisas que têm tudo a ver com a inteligência emocional, com o nosso modo de pensar e agir no dia a dia, que é aplicado, que a gente tem muitas ferramentas, sabe, para aplicar, porque trazer consciências para as coisas que nos acontecem é difícil, porque, como eu disse, a gente tem uma história,
a gente tem o elefante e a gente tem que conduzir o elefante, que é o subconsciente, tá? Da gente. E a partir do momento que você ativa o sistema de ativação reticular, você consegue enxergar que a vida pode ser plena. Porque a gente tem 3 dimensões, né, pessoal? 3. A gente é corpo, a gente é emoção, e aí eu falo do lado espiritual, né, que a gente tem a alma da gente, a gente tem o corpo, e a gente tem os nossos pensamentos. Então, a gente tem que saber equilibrar tudo isso, né? Porque se nós não conseguimos equilibrar, a gente tem uma rotina muito estressante. Ontem mesmo, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que eu fiquei muito impressionada, que eu fui numa confraternização, e a gente fez um amigo secreto, né? E uma amiga minha, ela chorou na fala dela, porque a gente fez uma dinâmica lá de coisas que eu fiz e eu me arrependi, de coisas que eu faço e gosto, posso até fazer essa dinâmica com vocês, foi muito interessante. E essa pessoa, eu analisando o comportamento dela ali na hora, ela começou a chorar tal, e ela falou assim: eu me arrependo, e quando o arrependimento não dá pra gente consertar, dói muito, tanto é que ela chorou assim, eu fiquei muito emocionada. Eu me arrependo de não ter cuidado mais da minha mãe e do meu irmão. Quer dizer, eu já vi um trauma ali, com uma dinâmica, gente, de um boneco que a gente fez. Então, assim, não saber olhar para a emoção, o sentimento gera isso depois. E aí, como que você conserta uma coisa dessa? É difícil, né? Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu sei lidar com a minha emoção, os meus sentimentos, eu vou tomar decisões assertivas para não me arrepender depois. Porque a questão é, eu tenho que me arrepender menos das coisas, né? Porque senão eu vou sofrer. E eu não quero sofrer, eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu tenho que ter todos aqueles requisitos, né? De adaptabilidade que eu falei no começo. Empatia, porque eu tenho que me moldar de acordo com o ambiente da maneira mais inteligente possível. Eu estou falando da inteligência emocional. O mais inteligente emocionalmente que eu for, é o que vai me dar mais condições de atingir meus objetivos, meus sonhos, minhas metas, entende? Então, assim, é um assunto que eu gosto de falar muito, eu sei que acabou o meu tempo, é um assunto que eu gosto de falar muito, é um assunto que eu estou vivenciando muito, e é sobre ter vida plena, porque a gente já fez lá, tem gente que não conhece, mas a gente já fez a roda da vida. Eu insisto que vocês olhem a roda de vocês, porque falar de emoção é olhar para tudo aquilo também. O que eu estou fazendo na minha vida? Quais as emoções que eu sinto? Quais os meus sentimentos, as minhas forças, as minhas lutas, né? O que eu faço com tudo isso? Eis a questão. Tá bom? Camila, mas tem professor novo, tá? Que não fez a roda da vida, então ele não sabe onde está a fragilidade dele, onde ele precisa atuar mais. Então, aí, ó, fica aí um pedido. A vida nossa, assim, no fundo, ela não era para ser tão... Ela é simples, né? A gente que vai complicando. Agora vocês têm mais essa ferramenta aí para gerir as emoções, que é a roda das emoções. É muito legal olhar de vez em quando para ela também e ter essa percepção do seu eu. Igual agora, por exemplo, nesse momento. Eu passei por várias emoções aqui, ó. Antes de começar aqui, eu estava com uma emoção de ansiedade, que hoje eu sei controlar, porque a ansiedade, se ela é muito exacerbada, a gente faz besteira, né? A gente fica naquele ciclo da preocupação de só olhar para o futuro. Ai, o que vai acontecer? Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que não sei o quê? Gente, isso faz mal. Por isso que a gente vê hoje as pessoas até comendo as unhas,
Tem gente que já não tá nem comendo a unha, tá comendo a mão inteira. Vocês pensam que eu não vejo lá? Tá comendo a mão inteira. Mas, assim, eu só consigo ajudar se a pessoa quiser também, né? Porque quem não quer, não dá. O estresse, a gente tem que saber modular as emoções, porque chega uma hora que aquilo vira um ciclo vicioso, né? Eu tenho que quebrar aquilo. E eu não quero quebrar aquilo na base de um remédio, na base de uma coisa sintética, superficial. Não, eu quero quebrar de vez. Como quebro de vez? Eu tenho que usar o meu sistema de ativação reticular. Eu tenho que fazer esse treinamento. Porque aí sim eu vou conseguir ter a vida que eu quero, entende? Eu desejo a vocês que vocês, sei lá, peguem esses slides aí, estude mais sobre o assunto. Se quiser conhecer meu trabalho, eu estou à disposição. E que vocês tenham vida plena, viu? Porque vocês são pessoas que lutam, que eu conheço, não é fácil, não tá fácil a gente ser testado a todo momento, né? O cotidiano é muito pesado. Mas a gente tem fórmulas, a gente tem ferramentas para ter qualidade. Qualidade no trabalho, qualidade nos relacionamentos. A gente tem como sair desses impasses aí que a gente encontra na nossa frente. Tá bom? Eu que agradeço vocês. Camila, chovendo elogios. Muito bom, Camila. Parabéns, Camila. Você é show. Gratidão, Muito Camila. Ó, eu podia ficar aqui o dia inteiro, se vocês quiserem. Nós podíamos ficar. Eu adoro falar disso. Parabéns, Camila, @top. Parabéns, Camila, muito bom, muito Obrigada, bom. Olha, gente. é isso. Eu que agradeço, porque eu aprendo muito com vocês também, porque lá a escola é meu laboratório. Vocês nem sabem. Bom, Camila, eu acho que você está vendo aí nas mensagens, né, como o pessoal está agradecido e como foram boas as suas palavras aqui para a gente. Eu acho que esse conhecimento, ele está se ampliando, ele já tem sido aí divulgado, né, já faz algum tempo, já faz alguns anos, mas eu acho que depois da pandemia, houve uma maior atenção para essa dimensão, né, nossa, que às vezes a gente dá uma esquecidinha aí. E eu gostaria de agradecer, Camila, imensamente. Eu acho que depois você olha esse chat aí, porque você vai ver que estamos todos agradecidos, tá, pelas suas palavras. Agradecer aos alunos, agradecer aos professores, aos pais. E quero ler um poeminha de 3 versos do Manuel de Barros, está no livro Menino do Mato. Esse livro aqui está na escola, viu? Porque ele veio para os professores, né? E tem exemplares para os alunos também. Eu acho que na escola tem. É o poema 23 do livro, está na página 69. Ele diz assim, ó: tenho o privilégio de não saber quase tudo. E isso explica o resto. A vida da gente é aprendizagem. A cada momento é aprendizagem, né? Em todas as nossas dimensões. Eu acho isso tão lindo. É o que mais emociona a nossa profissão, não é, gente? É o que mais emociona. Se todo mundo, todos os seres humanos tivessem essa ideia do que é aprendizagem na nossa vida, com certeza a gente levaria a vida mais leve, não tão pesada como às vezes a gente leva, né? Sim. Muito obrigada, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Abram o microfone, alunos, pais, professores. Naoki falou que adorou. Naoki falou aí que adorou, Camila, sua palestra aí. Deu show, viu? Gosto sempre de te ouvir. Cara, parabéns, eu adorei, gente. Eu não sabia desse lado da Camila, de verdade. Parabéns, gratidão, tá? Eu que agradeço vocês disponibilizar o tempo de vocês para ativar o sistema para inteligência emocional. Agora vocês vão começar a prestar atenção
que vai aparecer muita coisa de informação de inteligência emocional para vocês, porque como vocês prestaram atenção, colocaram um pouco de foco nisso, vai aparecer, viu, gente? É engraçado isso. Olha, ó, tem aluno aí falando, viu, Camila, para você. Tá? Tem a Ketla aí, mandou um monte de coração. Acho que a Ketla é do sexto B. Disso, sim. Ô, Camila, eu vou indicar você lá para a diretoria de ensino, para você fazer uma fala geral para essa nossa diretoria toda. Será que você aceita? Ai, sabe o que eu pensava? E eu achava assim, quando eu fiz o curso lá, me especializei e tal, eu falei, gente, na escola tem competências socioemocionais e fiquei, mas eu achava que era uma aula. Eu falei, eu vou me inscrever, vou dar aula. Nossa, me achei. Mas não é, né? Em cada abordagem, por exemplo, na matemática, em português, tem lá o professor vai fazer um trabalho de inteligência emocional na própria matéria, não é isso? Aí eu falei, mas eu vou ter que fazer outra faculdade? Não vou, não. Porque eu tenho direito, né? Dá até para dar aula hoje, mas assim, eu queria só falar de inteligência emocional, não queria falar de outras coisas. Porque quando eu falo de inteligência emocional, um aspecto muito legal que a gente trata lá na inteligência emocional é sobre o flow. O flow é o estado de êxtase. É quando a pessoa fala o que ela sente, o que ela vive, é o que ela projeta de mais grandioso na vida. Então, quer dizer, não é um trabalho, é uma satisfação, sabe? É como se você nem estivesse trabalhando. E assim, eu queria isso, mas não tem ainda, né? Quem sabe no futuro? Vai ter, então. Então, eu estou tomando esse teu comentário aí como um sim, porque eu acho que você precisa ser descoberta por esta diretoria. Seria tão bom você falar para um grupo de agentes de organização escolar que fazem pátio, para professores, para diretores. É importante, viu? Eu vou comentar com a Rosângela, com o pessoal lá dessa área, né, do convívio, e vou dizer, ó, tem uma pessoa que vocês precisam enxergar, vocês precisam usar. De repente, fazer uma fala, né, logo no começo do ano que vem. Viu? Olha só que diretora doida que você arrumou. Mas eu acho que se você se você tem essa vontade, a gente pode, né, dar uma visibilidade, porque é interessante, o seu trabalho é muito bom, viu, Camila? Parabéns, muito obrigada. E quem quiser, eu tenho várias indicações de leitura nas férias. Para mim, leitura é um momento de prazer, né? Tem gente que não gosta de ler, mas a gente aprende muito, e tem muitos livros bacanas de inteligência emocional que não são maçantes, assim, porque o próprio livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, no princípio, eu tive dificuldade em ler, talvez porque eu não conhecia muito do assunto, tal. Aí quando eu fiz o curso, que é muito didático, né, e hoje a gente está fazendo até a pós em mediação, e tem inteligência emocional também, fica tudo muito mais acessível. E aí eu fui ler o livro com outros olhos, entende? Então, assim, tem outros livros muito mais didáticos, interessantes, que vocês podem ativar. Não tinha um desenho? Quem que é da minha idade aí? Na década de 80, tinha um desenho lá que falava assim, ativar. Quem que era o personagem? Gente, ele trabalhava o sistema de ativação reticular, ativar o poder. Esse é o nosso Super poder. Gêmeos, ativar. Você lembra? Agora você é da minha idade aí. José quer falar e a Iracema levantar a mão. Eu queria, Camila, cumprimentar, né, pela bela palestra, mas é uma dúvida de uma aluna aí do Kelvin, né? Kelvin Pereira. Ele colocou assim, ó: oi, tia Camila, e quando a pessoa já depende de remédios e tudo para estar bem, como faz para sair disso? Qual a dica? O que você poderia passar para ele? E ele colocou aqui um problema que deve estar passando, deve estar sofrendo com isso, né? Muita gente toma remédio para dormir, para ansiedade, depressão. É escravo de remédio, na verdade, né? O que fazer para eu acho essa pergunta muito importante. É a Anne, tá? Anne, sabe por que é muito importante essa pergunta? Porque quando eu me vi na pandemia, eu falava, gente, eu não vou entrar nesse buraco negro, não. O povo tá ficando doido. E aí eu fui buscar formas, porque eu sou uma pessoa bem natureba, assim, né? Eu gosto de coisas muito naturais, eu gosto da natureza e tal. Eu falei, eu tenho que achar alguma coisa
que não me faça pirar desse jeito, porque eu vi o povo pirar da minha volta, né? Assim, parecia que o vírus estava à nossa volta, mesmo a gente dentro de casa, não parecia que o vírus vinha assim, nos pegar? Era isso que as pessoas sentiam na época. Aí eu comecei a pesquisar e achei. Então, tem como sim sair dos medicamentos, só que tem que ser com profissionais especializados, né? Não sei que tipo de remédio que toma, se a pessoa está tomando neurológico, teria que ir no psiquiatra ou no psicólogo. Geralmente, se o problema é muito grave, até o psicólogo encaminha para o psiquiatra. No meu caso, o meu trabalho seria mais como treinador. Por quê? Porque eu treino pessoas, eu desenvolvo o lado emocional. Muitas coisas que a gente consegue curar, né? Olhando para as emoções, com as ferramentas que a gente tem, o que acontece? A pessoa automaticamente sai daquele ciclo que ela vive. Porque tomar remédio, às vezes, se torna mais fácil, né? Do que você entrar dentro de você e vasculhar tudo que você tem lá dentro para curar feridas. Igual essa pessoa que eu citei, que eu vi ontem, eu falei, olha, né, tem como curar, mas é um processo, não é fácil. Então, é um processo, tem como sair, sim. Eu acredito que tem como, tá? Sair até de medicamentos tarja preta. Mas, assim, a pessoa tem que querer, né? Porque se ela não quiser, fica muito difícil qualquer profissional atuar. Porque qualquer profissional atua se eu tenho vontade de mudar a minha rota. Não é verdade? Eu mesmo, olha, eu faço check-up, fui no clínico e ele falou, olha, se você não cuidar, daqui 5 anos você vai usar bengala. Aquilo eu levei um susto, um choque de realidade. Eu falei, eu não quero usar bengala, o que eu tenho que fazer então? Tenho que buscar outras alternativas. Eu falei, eu não vou depender de remédio, não vou, e fui buscando. Eu encontrei inteligência que ela abriu minha mente para muitas coisas, e hoje, graças a Deus, não sinto dor, não sinto nada. Mas tem como, mas tem que querer. E às vezes o querer, ele tem que ser muito profundo, né? Às vezes a gente tem preguiça, não sei, tem medo, e é por isso que é importante ser das emoções. Porque não é fácil. Quando, por exemplo, você vai tomar um remédio controlado, vamos supor, de pressão, a pessoa toma aquilo como verdade e toma aquilo a vida inteira. Às vezes, nem é necessário tomar a vida inteira. Se você ajustar uma alimentação, alguma coisa, só que é mais fácil ficar tomando comprimido, né? Então, assim, a chave é querer mudança. A Iracema quer falar, Camila. Camila, é só para ir me despedindo de você, eu tenho um compromisso também agora, já às 10h30. Queria dizer para você que nós já falamos muito sobre isso, né? Que o dia que você deixar de ser inspetora, você vai ser reconhecida, né, como coach, como né? Então, assim, mas eu quero dizer que é possível você florir, né, onde a vida nos planta. Sim. Então, assim, a vida te plantou na escola, e é como a Carla falou, ela está te abrindo essa porta maravilhosa dessa perspectiva aí de voar. Então, o que eu quero te dizer é sucesso, voa, você merece e tem muito a contribuir com outras pessoas, tá bom? Gratidão. Beijo. Tchau. Tchau. É isso, pessoal. Tchau, obrigada, Camila, orgulhosa de você. E é sempre muito bom te ouvir. Parabéns, que Deus abençoe esse seu projeto aí, que eu sei que é trabalhar como coach mesmo, viu? Com certeza vai ter sucesso, já é para nós. Beijo no seu coração. Ótimo final de semana. Beijo, bom fim de semana. Obrigada, Camila. Bom final de semana, alunos, professores. Bom descanso. Bom descanso. Beijos, alunos. Bom descanso. Tchau, queridos. Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau.